O tema dessa noite, igreja, é maturidade cristã. Qual que é o tema dessa noite? Maturidade cristã. Paulo diz na sua carta aos Coríntios: eu não posso falar com vocês como espirituais, porque vocês ainda são carnais. Vocês estão na igreja, mas estão na carne. Olha só o que Paulo está falando. Vocês estão na igreja, mas vocês não são espirituais. Vocês estão na carne. Vocês sentem conforme o homem comum sente. Vocês pensam igual o homem comum pensa. E aquela carta foi direcionada para uma igreja que estava em evolução. Uma evolução onde eles tiveram muitas experiências com o Espírito Santo. A igreja dos Coríntios foi conhecida como uma igreja dos dons espirituais. Foi conhecida como a igreja das manifestações de Deus. Tanto que o próprio Paulo, em outro capítulo aos Coríntios, ele fala assim: olha, está uma confusão aí, ó, profetiza, mas profetiza um de cada vez. Tem muito profeta para uma igreja só. A mulherada estava tão avivada aquela igreja, que a mulherada estava tendo liberdade, mas já estava virando, ao invés delas serem usadas para edificar as outras mulheres, ou para edificar a igreja, elas estavam já usando as suas oportunidades para falar mal dos outros. Estava virando uma fofoca desgramada no meio deles. No mesmo momento onde tinha coisas de Deus, também tinha muita coisa da carne, tinha muita coisa do homem. Então Paulo fala: está tendo muita confusão, vocês estão divididos. E uma forma da gente não alcançar os objetivos e não avançar na nossa vida é quando o diabo consegue nos dividir. E a igreja dos Coríntios, ela estava dividida, porque todo mundo queria ter opinião, ninguém queria realmente ter um coração só, porque a igreja primitiva, lá em Atos dos Apóstolos, quando foi fundada, em Atos no capítulo 4, fala que todos tinham o mesmo coração, e tudo lhes era comum. Está escrito lá em Atos 4, a igreja andava e todo mundo no mesmo pensamento, todo mundo no mesmo sentimento. Então essa igreja não era nem de longe parecida com a igreja fundada pelos primeiros apóstolos. Essa igreja não era nem de longe parecida com a igreja que Jesus fundou. Essa igreja estava totalmente desvirtuada. Por quê? Porque em outra parte, até em Gálatas no capítulo 3, Paulo fala: vocês começaram no Espírito, mas vocês estão terminando na carne. Ou seja, começaram no Espírito, mas estavam terminando na carne. A mesma coisa a igreja da Galácia, a mesma coisa estava acontecendo. Então Paulo aqui está cobrando da igreja, dizendo para a igreja que não adiantava eles terem experiências com Deus, não adiantava eles terem muitos profetas no meio deles, os dons espirituais. Não adiantava ter o dom de louvar, não adiantava ter o dom de profetizar, não adiantava ter o dom de orar, de fazer milagres, sendo que ainda depois do culto, eles continuavam sendo carnais. Porque quando a gente está na igreja, todo mundo é de Deus. Quando a gente está na igreja, é fácil a gente ser espiritual. Mas tem alguns que não conseguem, né? Nem na igreja. A pessoa ela consegue, tem a capacidade, e nem na igreja ela nem disfarça que ela é carnal. Até na igreja ela é carnal. Mas a maioria, pelo menos na igreja, se porta de uma maneira onde parece que é espiritual. É ou não é verdade? Ora, na igreja todo mundo muda. Mas o problema não é a hora do culto. O problema não são 2 dias na semana. O problema são os outros dias, onde as pessoas elas não são o que parecem ser. E essa é exatamente a chave aonde Jesus fala ali, através de Paulo com a igreja: vocês precisam ser mais espirituais. Vocês ainda estão paralisados pela imaturidade. Ou seja, o que Paulo estava dizendo: vocês são imaturos. Vocês precisam começar a vencer essas confusões. Vocês não podem ser paralisados pelos sentimentos. Quando a gente começa a andar com Deus, a gente não pode mais ser guiado por sentimento. Eu não sinto, pastor, eu não sinto que Deus está comigo. Eu não sinto que Deus está comigo. Eu não senti a presença de Deus. O fato de você não sentir a presença de Deus não significa que Ele não está com você. Porque Deus, Ele prometeu que estaria com você até a consumação dos séculos. A Bíblia fala que Jesus disse assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei.
Você sentindo ou não sentindo, ele cumpre a palavra dele. Aliás, se você fosse um pouco mais espiritual, você veria que nessa noite tem anjos aqui de Deus aqui. Se você fosse mais espiritual, você veria isso. Mas infelizmente, a gente, quando está na carne, a gente não consegue ver anjo, a gente só consegue ver defeito. A gente vê defeito em tudo, a gente vê defeito no irmão, a gente vê defeito no pastor, a gente vê defeito na igreja, a gente vê defeito em todas as coisas. Por quê? Porque a gente não consegue se concentrar nas coisas que realmente são importantes para a nossa vida. E a palavra dessa noite, a palavra desse domingo, na verdade, para nós, é que a igreja precisa crescer. E quando eu falo crescer, não é de número. Nós não precisamos ser a maior igreja do Brasil, até porque a disputa está muito grande, todo mundo quer ser a maior igreja do Brasil. Mas nós podemos, na medida, na porção que Deus nos deu, tentar fazer o melhor que a gente pode. Amém? Isso faz sentido, não precisamos ser a melhor igreja do Brasil, porque às vezes as pessoas sempre querem ser, elas estão em busca de serem as best, né? E o máximo que elas estão conseguindo é serem uma besta, né? A pessoa quer ser a melhor, o louvor tem que ser o melhor do Brasil. Porque eu tenho que ser o melhor não sei o quê. Porque eu tenho que ser o melhor pregador. Eu tenho que ser o melhor pregador que tem, é aquele que você pendura a roupa no varal. Esse é o melhor. Agora o resto, todo mundo está pregando e não é um pregador. A gente olhar aquele pregador, mas ele fala numa sabedoria, ele só fala com sabedoria porque ele fala das coisas de Deus. Ele só fala com sabedoria porque ele fala das coisas de Deus. Porque se sair da boca dele a palavra de Deus, ele se torna um homem comum. Se Deus tirar de nós o dom que ele colocou, nós nos tornamos comuns. Mas o fato é, a igreja dos Coríntios não faltava dom. Leia 1 Coríntios capítulo 12, não faltava dom, tinha dom para todo mundo. Tinha o dom do socorro, tinha o dom, o dom do amor, tinha o dom da revelação, tinha o dom da palavra do conhecimento, tinha o dom da profecia, tinha todos os dons, mas o que faltava para eles? Caráter. Tinha dom sobrando, mas o caráter estava faltando. E eu vou falar uma coisa para vocês, o dom ele atrai os homens, mas o caráter atrai a Deus. O dom atrai os homens, mas o caráter atrai a Deus. Se for para escolher ter um dom, e todo mundo fala, que dom que o pastor tem. E nas cortinas, quando as cortinas se abaixam, quando as luzes se apagam, eu não ter caráter, eu prefiro passar o dom para alguém e falar, Deus, eu prefiro ter caráter na tua presença. Porque daí eu vou atrair a presença de Deus, eu vou ser agradável na presença de Deus. Eu não vou simplesmente ter uma vida dupla. Eu não vou estar aqui e me dar uma de santo e depois sair daqui e fazer coisas piores do que o ímpio faz. Eu não vou usar, porque estava acontecendo isso, a mesma boca que louvava, era a boca usada depois para matar o irmão do lado, para falar mal do outro. Como que a Bíblia mesmo fala em Tiago, como que do mesmo rio, da mesma fonte, pode sair água doce e água amarga? Não é possível, um rio ele só produz um tipo de água, então se está saindo água podre, é porque o rio é podre, amém? E ali Paulo estava falando, é necessário então vocês serem limpos, é necessário vocês mudarem a atitude de vocês, não dá para ficar do mesmo tamanho a vida inteira. Os baixinhos que me perdoem, de 1,50 m, pastor, o que eu faço então para crescer? Esses dias fizeram uma brincadeira com um anão aí no grupo, aí fiquei chateado. Você nem posso dar risada, né? Porque é pecado. Misericórdia. Falei, nem falar com o Márcio negócio de anão, porque o Márcio tem cada piada de anão, né? Misericórdia. Eu não estou falando crescimento físico, não estou falando crescimento carnal, eu estou falando crescimento como pessoa. Eu estou falando que o nosso caráter está sendo trabalhado por Deus. Eu estou falando que nós estamos sendo lapidados a cada dia. Nós temos que nos deixar lapidar por Deus. Não dá para a gente ser o que a gente era, irmão, não dá. Então faz assim comigo, fala assim, não dá para ser o que eu era. Não tem como, irmão, não tem como. Pastor, mas não dá para você ser o que você era 10 anos atrás. Não dá, tudo mudou. A vida mudou, as pessoas mudaram, os ambientes mudaram, os louvores mudaram. Agora a gente está na pegada para trazer louvores novos aqui para a igreja. E é difícil a transição, sim ou não? É difícil a transição. A gente é acostumado com alguns louvores, com uma forma de ritmo, com uma forma... Só que assim,
a gente precisa entender o que está se passando no coração de Deus hoje, porque o louvor que Deus ouvia há 10 anos atrás, talvez não seja o mesmo que hoje Ele quer ouvir. É ou não é verdade? Para muitos, pastor, eu queria que tocasse hino da harpa aqui na igreja. Hino da harpa que era bom. Hino 115, trabalhai e orai. Vocês lembram? Mais antigos lembram, né? Na seara. Hino 7, contra os males desse mundo, Deus nos vale só. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Irmão, imagina, você já dorme com hino, com louvor rápido, imagina com hino. O que ia acontecer nessa igreja? Simplesmente eu ia só falar assim, em nome do Pai, recebe esse Espírito, em nome do Pai, do Espírito Santo, recebe, já morreu todo mundo. Não dá, a gente tem que acompanhar a evolução, as coisas estão andando, não dá. Uma vez eu fui procurar emprego, meu primeiro emprego, fui procurar emprego lá na Lapa, e até 18 anos ainda tentei jogar bola, aí depois vi que machuquei, não dava mais, a minha mãe falou, vai trabalhar, vagabundo. Falei, se eu fosse rico jogador, você não ia falar isso, né? Mas eu vou. Aí eu comecei a procurar emprego. Cheguei lá na Lapa, esse negócio currículo e tal, subia. Na Lapa tem várias escadinhas que você sobe e aí você entrega lá, né? Agência de emprego. Aí estava eu, o pastor Fredinho, que veio aqui. Você lembra do Fredinho? Fredinho, o Mindset, né? Fredinho, imagina, alegre pra caramba. Era bom procurar emprego com o Fredinho, porque ele é tão alegre, cara, que mesmo que você tomasse não, só de estar com ele já valeu a pena, né? Ele faz você rir. E o Nilvani, que era um outro pastor também, que se tornou pastor lá de Carapicuíba, se tornou pastor. Aí foi eu, Fredinho e o Nilvani, vamos morar, que Deus vai preparar um emprego para nós. Aí, Senhor, vai abrir as portas, sabe? 3 pastores, como Deus vai abrir? Né? Deus vai abrir. Aí a gente subiu lá na agência, para entregar o currículo. Eu entreguei meu currículo, a moça falou, mas qual que é a sua pretensão? Eu falei, eu sou vendedor, né? Sempre fui vendedor, põe vendedor aí. Aí o Fredinho, e você? Eu sou supervisor, né? Trabalhei de supervisor, tal empresa, na Contax. Lembra da Contax? Fechou, né? Contax, não sei o quê. Aí o Nilvani, e você, Nilvani? Qual a sua pretensão? Ele falou, sou gerente. Aí até a gente achou estranho, caramba, Nilvani, gerente? Aí a moça falou, mas você foi gerente de qual empresa? Eu já fui gerente do bar do meu pai. Do bar de esquina eu gerenciava lá as pingas, as mesinhas que os caras tomavam. Eu falei, ai meu Deus do céu, né? Como que pode as coisas? Ou seja, as pessoas ela precisa evoluir, a pessoa precisa entender que não adianta ela achar que é uma coisa que ela não é. A pessoa precisa realmente ter estofa, a pessoa precisa procurar o conteúdo. Por isso que de terça-feira a gente dá escola bíblica, para quem quer aprender. Por quê? Porque você precisa conhecer o básico. Irmãos, tem gente que vem aqui na frente, outro dia veio uns 2. Pastor, queria falar com você no final do culto. Beleza, pode vir falar comigo. Né? Termina o culto, a pessoa vem falar comigo, né? Tudo mais. Tem uns que vêm falar coisa séria, tem outros que vêm contar a vida desde a infância, até dos antepassados. Não tem problema, fico 1 hora, 2 horas depois do culto aqui, não tem problema. Não faço nada da vida mesmo, né? Então, estamos aqui. Aí, veio aqui um irmão e falou assim, pastor, eu queria saber a sua opinião, assim, queria fazer teologia. O que você acha? Eu queria entrar na faculdade, fazer teologia. O irmão nem na escola bíblica ele está. Ele não sabe nem o básico. E quer estudar teologia. Ou seja, a pessoa que entra na faculdade não tem um primário. Estou falando da Bíblia, tá? A pessoa que quer fazer a faculdade não tem um primário. Vai aprender, vai alicerçar. O prédio, quando vai ser construído, ele não é construído para cima, ele primeiro é construído para baixo. Posso ouvir um amém da igreja? O prédio, quando vai ser construído, os alicerces, ele demora, tem que ir profundo, as raízes têm que ser profundas, os alicerces têm que ser profundos. Por que na nossa vida vai ser diferente? Por que a gente já quer uma igreja pronta? Às vezes tem gente que olha para a igreja e fala assim, ai meu Deus, tem tanta igreja que eu fui, que é assim, que tem estrutura tal. Às vezes as irmãs vêm falar para mim, pastor, a gente queria fazer tal evento aqui na igreja. E não é que eu furo o balãozinho delas, não é isso. Porque às vezes dá a impressão que nasce 2 chifrinhos em mim, a pessoa vem com o sonho de Deus e eu com o chifrinho faço, não acabo com o sonho das pessoas. Não é isso. É porque o que acontece é que nós estamos sendo alicerçados ainda. O que acontece é que nós estamos sendo estruturados, nós temos que completar 7 aninhos de vida. E a pessoa vai numa igreja que tem 30 anos, ou que já realmente já está num crescimento, já passou talvez o que a gente passou, e já está num crescimento, e a pessoa que seja igual. Vamos fazer um encontro de mulheres, já acha que vai ter 1 milhão de mulheres.
aqui a Zona Leste vai parar, porque vai ter um encontro de mulheres. Aí depois, quando chega aqui, tem 20 mulheres. Tem 20 mulheres, 10 dormindo, 10 cochilando, e a pastora pregando. Aí sai daqui, quer dizer, criou uma expectativa, mas não estava preparado para a realidade. Muitas vezes não está preparado a pagar um preço. Quer que chega aqui, já tem o louvor, eu escutei um louvor lá no YouTube, pastor, esse louvor aqui é maravilhoso. Aí chega aqui, tá o Gideão, só o Gideão na guitarra. Aí fala assim, pastor, pô, tá de sacanagem, pô, tem que melhorar o nosso louvor, não é isso. Como que o Gideão vai fazer chover só ele? Na verdade aqui hoje, por exemplo, já faltou um teclado, já faltou um baixo, já faltou, não é? Faltou o básico, como que a gente... Então a gente tem que entender, maturidade é isso, eu entender quem eu sou, eu entender o tempo que eu estou vivendo, e não me cobrar, e não me, como a Fran falou ontem aqui, eu só estou continuando o que ela falou, eu não me comparar com quem já deu certo, porque ele trilhou um caminho para ter dado certo, não significa que eu não vou chegar lá, porque eu estou me preparando, eu estou fazendo tudo certo, para também um dia falar, agora está tudo pronto, agora é o seguinte, manda currículo para entrar no louvor, agora é o seguinte, manda currículo para entrar no Kids. Por quê? Porque hoje ninguém quer ficar com as crianças. Mas, irmãos, tem pessoas que só está esperando você dar certo para querer participar da sua vida. Porque enquanto você ainda está na fase do alicerce, na fase da estrutura, e que você não tem churrasco para dar, a picanha, ela não quer andar com você. Ela só vai te procurar quando você der certo. Então, ou seja, você tem que estar preparado para as decepções. Você tem que estar preparado para a formação de Deus. Nós estamos num tempo de formação. Amém? Não importa quantos anos você tem de igreja, você ainda não conheceu tudo que Jesus pode te ensinar. Amém? Olha, Deus me mostrou ontem, a visão que eu tive ontem, orando para vir pregar aqui hoje. Eu vi Jesus sentado aqui, ó, e a gente sentado no chão. Eu não vou pedir para você sentar no chão, eu ia fazer um ato profético aqui. Pedir para todo mundo sentar no chão, como se eu também ia sentar no chão, como se ele estivesse sentado aqui, nos ensinando o que a gente tem que aprender hoje. Porque na verdade, Jesus tem muito para nos ensinar. A palavra de Deus fala em Mateus 11, tem gente que se sentar no chão não levanta mais. Já chegou pastor, já amadureci, bem maduro, estou quase apodrecendo o fruto. Misericórdia. Tem duas formas da gente amadurecer, né? Fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. A veieira a gente descobre quando a gente já começa a ter uma hernia de disco, quando começa a ter dor na lombar. Na hora que começa a aparecer a dor na lombar, irmão, você já passou, você já está amadurecendo, pode ter certeza. Então a gente precisa amadurecer, a gente precisa crescer, a igreja precisa crescer. Você quer ver alguém que amadureceu? Ele pede uma bênção para Deus, Deus fala não, ele não faz biquinho, ele fala amém, aceito o teu não. Mas quando a pessoa é imatura, por que não? Eu vou embora da igreja, esse pastor não presta, eu vou lá no Leandro Salles, né? Eu vou lá, no Leonardo, sei lá, eu vou lá no Vardomiro, para ver se ele faz uns milagres lá, me cura, eu vou na campanha da vassoura que limpa, vou na campanha da caneta abençoada, na caneta ungida. Você paga 2.000 por uma caneta Bic, meu Deus do céu, que inflação, a inflação chegou até na igreja, a caneta Bic de R$2, está 2.000 na igreja, e a pessoa vai lá e compra, porque ela não sabe esperar onde Deus pôs ela tem que ficar buscando, ela é Indiana Jones da fé, a caçadora das bênçãos perdidas, ou seja, ela está sempre em busca do fogo, é o crente modinha, ele não se firma, ele não se alicerça. Hoje em dia a gente está vivendo a época, as pessoas às vezes ficam abismadas, né? Porque a gente está vivendo uma época que tem gente que tem 2 famílias. Descobre, a pessoa tem 2 famílias. A pessoa tem um cara aí que casou com 3 mulheres. Você viu isso aí? Quem viu isso aí? Tem na internet, o cara casou com 3 mulheres. É difícil aguentar uma, irmão. Como casar com 3? É ou não é? O cara casou com 3. E uma não tem ciúme da outra, não. Desde que eles põem comida dentro de casa, tá ótimo. Misericórdia. E agora, mas não é muito. Aí a gente fala, nossa, mas eu conheço gente que tem 3 igrejas. Não tem 3 mulheres, mas tem 3 igrejas. De quarta vai em uma,
no domingo vai em outra, no sábado é visitante em outra. Não é? Não que você não possa visitar a igreja, pelo amor de Deus, eu visitei já muitas igrejas. Inclusive, antes de eu abrir a igreja Restaura, eu visitei muitas igrejas para ver o que era bom, o que era ruim e tudo mais. Não que você não possa, mas você tem que ter um alicerce, você tem que se firmar. Você tem que falar, não, eu estou naquela igreja, eu sirvo ali, eu sou discípulo ali, eu estou sendo formado ali. Sabe, tem uma identidade, irmãos. A gente precisa ter uma identidade. Né? A gente tem que saber quem a gente é. A gente tem que saber o que Deus nos chamou para fazer. Não é simplesmente fazer por fazer. Não é cair de paraquedas. Não é querer ter o filho para os outros cuidar. Porque tem gente que tem filho para os outros cuidar, não é brincadeira. Não é? Mas eu estou falando isso num contexto não literal. Que às vezes tem mães que estão falando, pastor, deixa o filho com não sei quem, porque eu não posso. Não tem problema, não estou falando nesse aspecto. Estou falando num aspecto que acontece muitas vezes aqui na igreja. A pessoa quer fazer as coisas, mas ela só quer que faça, e na hora da limpeza ela vai embora. Aí é fácil, né, irmãos? Querer fazer para os outros cuidar é fácil. Querer fazer para depois chegar e comer, beber e falar, ô irmão, até o próximo culto, valeu, hein? Pastor, tem que fazer mais um evento, hein? Mas ela não ficou nem naquele que ela tanto disse que ia fazer, quando você foi embora. Quer dizer, é falta de maturidade. A gente precisa ter maturidade para aprender a também não só viver as partes boas das coisas, mas também para viver as partes difíceis das coisas. Na verdade, a nossa vida, isso que eu vou falar, a gente tem que aprender a lidar mais com as coisas difíceis do que com as fáceis. Porque vão aparecer mais dificuldades do que situações tranquilas para nós. Não vai ser uma ou duas vezes que o teu barco vai balançar. Não vai ser uma ou duas vezes que talvez você vai enfrentar gigantes. Os gigantes estão aí porque quando você serve a Deus, parece que piora, na verdade. Antes de você vir para a igreja, parece que você vive uma vida ruim, mas pelo menos você não tem tanta visibilidade no mundo espiritual. Mas a partir do momento que você vem para a igreja, que você começa a servir a Deus, você começa a incomodar o inferno. A tua foto, como eu costumo brincar, né? Antigamente a minha foto no inferno era uma 3x4, era aquela, você lembra aquela daquele negocinho antigo que você tinha que pôr o olhinho assim, ó, para poder ver o cidadão, a família, lá no iglu, em Peruíbe? Lembra? Vocês nem lembram do iglu, né? Minha mãe, vocês lembram do iglu, Bal? Você tem idade para lembrar do iglu. Meu pai tinha um iglu, comprou. Era uma casinha que parecia de um ET extraterrestre. Você lembra disso? Aí a gente entrava, aí quando tirava foto, tinha um negocinho para você enxergar lá. Mas minha foto era assim, no inferno, antes de conhecer Jesus, o diabo não estava preocupado com você. Você estava na mão dele. Você estava na mão dele. Mas a partir do momento que você conheceu Jesus, a partir do momento que está recebendo a palavra que vem dele, a partir do momento que você está louvando o nome dele, aí você começa a incomodar. A partir do momento que você se firma numa igreja, você começa a incomodar. Você começa a se tornar um inimigo que realmente ameaça o diabo. E aí então o diabo começa a te bombardear. E eu vou falar, todos nós temos uma fraqueza, e o diabo conhece qual é. Todos nós temos pontos vulneráveis, e o diabo sabe exatamente. Tem coisa que ele nem vai me tentar, porque ele sabe que eu ali não vou cair. Mas ele vai mexer exatamente onde machuca. Ele vai saber como te tirar da caminhada. Por isso que o imaturo, ele começa, mas na primeira dificuldade ele desiste. Na primeira dificuldade ele fala, não é para mim. Porque simplesmente o imaturo, ele depende da opinião de outrem. Mas eu não dependo da opinião dos outros, eu dependo da opinião de Deus. Quando eu sou maduro, eu não importa o que os outros digam. Porque na maioria das vezes, as pessoas que querem dar palpite na nossa vida, elas não movem uma palha para nos ajudar. Então para que eu vou ficar dando satisfação para os outros da minha vida? Eu não vou dar satisfação da minha vida. Quer andar comigo? Vai andar comigo. Não quer andar comigo? Então, irmão, siga o seu rumo. Só que não me atrapalha. Por quê? Porque eu sei para onde eu estou indo. E não são as dificuldades que vão dizer quem eu sou. Não são os gigantes que vão dizer quem eu sou. Não é esse tempo difícil de enfermidade que eu estou passando. E não estou passando, só um exemplo. Um tipo de enfermidade que eu estou passando, para aqueles que estão passando, que vai me tirar do foco que Deus me deu. Porque o mesmo Deus que me permitiu ter a enfermidade, é um Deus que pode me curar a minha dor, as minhas dores. O mesmo Deus que está permitindo essa crise no meu casamento, quem
sabe, não é para curar o meu casamento, porque tem coisa que só cura quando dói. Bispa Sônia, ela que falou isso, né? Eu vou falar que foi eu também, né, irmãos? A Bispa Sônia fala isso, ela fala que tem coisa que só cura quando dói. E é verdade. Cara, se não desse PT no carro, não comprava o HRV. Tem coisa que se não pegar a feridinha e não tocar lá, a gente não quer que toque na ferida. Ela, não. Eu sou crente Gabriela. Quem conhece? Quem assistiu a novela Gabriela? Quem assistiu? Os mais antigos assistiram. Eu nasci assim, vou morrer assim. Gabriela. Não muda, não quero mudar. Eu nasci assim, vou morrer assim. Eu tenho a minha mania. Eu como feijão por cima do arroz. E aí daquele que falar, vai comer por debaixo do arroz. Eu não tenho como conceber uma pessoa que come feijão debaixo do arroz. Tem alguém que come feijão debaixo do arroz aqui? Vai falar para você que vai ser em cima do arroz? Feijão. A Fran, pode pôr um feijão do lado? Eu falo, não, põe um feijão em cima. Mas não gosto de caldo também, porque senão o negócio fica parecendo uma piscina. Não gosto de caldo. Né? Quem gosta do caldo do feijão? Eu ponho com caldo. Ixi, aí, tá vendo? Você vê que cada um. Mas às vezes, eu estou falando de um hábito, né? Mas para crescer, eu não estou falando que você tem que mudar isso não, pastor. Já perdemos uma amizade. Se colocar o feijão por cima, não vem mais na igreja. Né? Estou falando isso. Estou falando que se você tem, imagina, você tem mania em pequenas coisas. Você acha que você não tem outras manias e que essas aí não vão influenciar na sua vida? Mas e aquelas que às vezes você acha que está certo e só você acha que está certo? O mundo inteiro está falando assim, ó. Deus me dá um sinal, está todo mundo assim, ó. E você fala, eu não vou mudar porque eu estou certo. Um dia todo mundo vai descobrir que eu estou certo. Rapaz, é igual aquele cara que estava morrendo, estava no meio do mar, o navio estava afundando, e ele falou, Deus vai me salvar. Tinha 99 salva-vidas, e tinha 100 pessoas. Alguém vai ficar sem. Ele falou, posso ficar sem, porque Deus vai vir me salvar. Os caras falaram, melhor não, mas te dividir, não precisa dividir não. Deus vai me salvar. Deus vai me dar um sinal que vai me salvar. Passou um helicóptero. Ele falou, não, pode ir, pode levar eles, que eu não vou, Deus vai me salvar. Passou um bote, ele falou, não, pode ir, porque Deus vai me salvar. Sabe o que aconteceu? O barco afundou, ele morreu. Chegou lá no céu, a primeira coisa, departamento do saque. É o seguinte, Senhor, o Senhor falou que mal nenhum chegaria à minha tenda, Salmo 91, que eu não ia tropeçar em nenhuma pedra, que os anjos me segurariam, o Senhor falou que me salvaria, o socorro bem presente na hora da tribulação. Porque eu esperei, tive fé, o Senhor falou que sem fé a gente não faz nada, tive fé, mandei todo mundo pegar isso, pegou o bote, pegou o avião, pegou não sei o quê. Por que o Senhor não apareceu? Por que o Senhor me deixou morrer? Aí Deus falou, mandei o bote, mandei o avião, mandei tudo e você não percebeu que eu queria te salvar? Agora você vem reclamar? Às vezes as coisas estão na nossa frente, mas o nosso jeito muitas vezes afasta a presença de Deus. Amém? O nosso jeito muitas vezes faz com que Deus olhe e fala, acho que Deus mesmo, ele não pode falar Senhor, que ele é o Senhor, né? Mas ele fala, anjos meus, o que eu faço com essa vida? O que eu faço com esse cara? Como é que eu vou fazer a obra que eu tenho para fazer na vida dele? Ele não cresce, ele não amadurece, ele está preocupado com as coisas tão pequenas, e muitas vezes não se atenta com as coisas mais importantes. Às vezes a gente está preocupado com coisas supérfluas, e a gente não entende qual que é o propósito real de Deus na nossa vida. Então é tempo de nós crescermos, parar de fazer biquinho para Deus. É o que ela falou, mas eu fui mandado embora, não sei o que, a porta fechou. Fica tranquila, essa porta fechou, Deus abriu uma maior. Eu já começo a ter a maturidade para entender que a minha vida está nas mãos de Deus de uma forma que nem o diabo pode tocar e influenciar na minha vida se Deus não permitir. Está tudo na mão dele, está tudo na mão dele. Eu estava falando hoje, que estava aconselhando uma pessoa aqui, eu falei, olha que interessante, a gente fica tão preocupado com certas coisas na nossa vida. A gente fica preocupado se a gente vai dar certo profissionalmente, se a gente vai ser um empresário bem sucedido, se a gente vai conseguir o nosso 1 milhão, e quando vai ser? Talvez seja só quando você for no sítio do seu avô, que você vai ver 1 milhão, né? Como construir o meu primeiro 1 milhão? Hoje esse é o objetivo da galera, né? O primeiro 1 milhão, né? E você fica pensando nisso. Não é errado pensar nisso, mas o errado
é você ficar desesperado por isso, sem maturidade. O errado é você estar em depressão. Todo mundo tem 1 milhão, eu não tenho 1 milhão. O cara que tem 1 milhão, com certeza, ele tem no mínimo, 800 mil bocas para alimentar. Porque a Bíblia fala que quanto maior for o salário do trabalhador, mais boca ele tem para alimentar. É só Deus aumentar meu salário que a Fran vem e fala, eu estou grávida de novo. Pô, começar a sobrar um pouquinho, tem mais um. Estou fechando esse time aí, meu. Não vou fazer um time que falta gente lá. Deus está falando, Deus manda as pessoas para jogar bola com a gente lá. Tem uns irmãos aqui, né? Que, pô, pastor, não, mas eu tenho medo, tal. Não, lá só tem gordo, machucado, né? E cansado. Você pode ir na bênção que você vai jogar bem. Por isso que eu vou, né? Não fica preocupado com isso. Acho que eu falei, Deus, manda os caras para jogar bola com a gente. Aí Deus começa a mandar do céu para jogar com a gente. Não é possível. Quanto mais o trabalhador ganha, mais bocas ele tem para sustentar. É ou não é verdade? A pior coisa que tem é quando a pessoa cai o salário dela na conta, que ela vai olhar, aí está lá, negativo não sei quanto. Pior coisa. Não é verdade? Negativo, pô, eu trabalhei o mês inteiro, agora caiu na conta, negativo, Senhor Jesus, não está sobrando nada. Mas a gente tem que saber passar por momentos difíceis. A gente tem que saber passar por momentos que a conta vai estar no vermelho. E aí o pastor vem aqui, bem nesse dia que caiu o dinheiro lá, e pegou o dinheiro que você trabalhou o mês inteiro, o pastor vem aqui e fala assim, ó, entrega o teu dízimo, a tua oferta, que Deus vai te prosperar. Dá vontade de xingar o pastor, não dá? Ó, pastor, pelo amor de Deus, se eu mostrar a conta para você não faria uma coisa dessa. Se a viúva, Sarepta, ela fosse olhar por esse lado, ela não tinha feito o bolo para Elias, no dia que Elias foi na casa dela. Mas ela teve maturidade para entender que Elias não foi lá para tirar o que ela tinha, mas para acrescentar o que ela não tinha. E eu quero declarar em nome de Jesus, Deus não te chamou aqui para tirar o que você tem, mas para te dar aquilo que ainda você não tem. E que às vezes o que você não tem é o que o dinheiro não pode comprar, mas Deus está te lapidando, Deus está te treinando. Deus não vai colocar grandes coisas nas suas mãos sem antes te preparar, porque senão você é destruído pela bênção que Deus te deu. Mas quando Deus te prepara, quando você estiver apto para receber, tudo que você tem orado vai vir nas suas mãos em nome de Jesus. Você vai estar pronto para receber. Você não vai destruir o que Deus te dá. Você não vai destruir as oportunidades que Deus te dá. Você vai parar de ser precipitado, porque o imaturo é precipitado nas coisas. O imaturo, ele faz charme, é charmoso, né? Por quê? Está com fome, mas prefere ficar sem comer do que falar com o irmão que ele brigou, pedir perdão. É ou não é verdade? Acontece isso. É coisa de bebê. Tem coisa que acontece que a gente fala, não é possível, tem bebês aqui. Com leite vos criei, e vocês não querem feijoada, vocês querem continuar no leite. Quer continuar no leite? Ontem a Fran veio aqui ministrar, estou terminando já, tá, irmãos? A Fran veio aqui ministrar, e eu fiz o papel de babá. Aí, com muito prazer, né? A Zoe, nossa, como eu amo essa menina, amo de paixão. E ela também é apaixonada por mim, né? Ela olha para mim, olha para o meu cabelo e fala, acho que ela pensa, Senhor, que pai lindo que o Senhor me deu, né? Eu falo para a Fran, ela fala, aqui, a menina está olhando e falando, como que pode ter um pai com cabelo desse, né? Somos apaixonados um pelo outro. E aí ontem eu fiquei com ela, aí, o que aconteceu? Quando estou chegando perto de casa, eu esqueci a mala dela no carro da Fran, a mala com tudo. Com mamadeira, e ela tem duas, e tinha uma em casa, mas estava no esconderijo do Altíssimo, que eu procurei, esquece, né? E aí eu não tinha mamadeira, eu falei, na hora que ela está com fome, já viu criança com fome? Criança com sono, com fome, imagina, você adulto que já fica com sono e com fome, já fica irritado, imagina uma criança, que a única coisa que ela sabe falar é chorar, a palavra que ela sabe fazer, ela não sabe falar, ela só sabe chorar. Aí o que aconteceu? Falei, Jesus, já liguei para a farmácia na hora, cheguei em casa, liguei na farmácia, porque não dava para eu parar na farmácia, pegar ela, tal, não sei o quê, ia ser mais difícil, que vai que dava fome, ia piorar tudo, então assim, vou ligar na farmácia, a farmácia entrega rápido, que do lado da minha casa. Aí liguei na farmácia, falei, precisa de uma mamadeira, tal, não sei o quê, uma criança de 11 meses e tudo mais. Aí o cara falou, beleza, tal, tem essa daqui, eu falei, beleza, faço o Pix, eu vou fazer o Pix, fiz o Pix, falei, então, quantos minutos chega? Ele falou, só posso entregar 8 horas da noite. Eu falei, vixe, errou. E agora? Até 8 horas da noite ela não vai aguentar. Daqui a pouco vai ficar chorar. O que eu vou fazer com essa menina? Peguei no copo d'água, pus leite no copo d'água, fui dar para ela, ela não quis.
Fui, pus um outro copinho dela que ela tinha que fazer, não quis. Falei, Jesus, e agora? Como é que vai ser, Senhor? Essa menina só vai tomar se for na mamadeira dela. Só que aí o cara me ligou em seguida, uma coisa de Deus, o cara me ligou e falou assim, ó, o cara que ia entregar não sei em outro lugar, não deu certo, ele vai entregar para você primeiro. Eu falei, oh, aleluia, o Senhor me ouviu, vai chegar a mamadeira dela. Aí ela deu uma dormida, eu falei, quando ela acordar, que ela acordar desesperada, eu já dou uma mamadeira para ela. Ah, super pai, né? Aí o que aconteceu? Ela dormiu. Quando ela acordou, de lei, já acordou, querendo mamar. O que a gente faz quando acontece isso? Já coloca a mamadeira na boca, né? Começou, já, fia, madeira na boca. E eu já estava preparada. Já comprei azul também, porque ela já tem duas, já fica para o próximo, né? Já fica para o outro. Tem que pensar em tudo, irmão. Quando tem 2 filhos, já tem que pensar em tudo. Vai comprar rosa, sendo que vai ter outro filho. Ela tem 2, já compra mais uma para quem vai nascer. Já tem que ser assim. Já estou que nem o Júlio lá do Tomo do Deu Cristo. Trabalho em 2 empregos. Hã? Aí, quando eu fui, irmão, juro por Deus, não pode jurar. Eu peguei a mamadeira, coloquei no negócio lá para ferver, que não pode colocar, né? Tem que ferver primeiro. Aí ferveu tudo certinho. Depois que ferveu, o leite estava preparado. Ela acordou, que eu fui pôr na boca dela, que eu pus, ela viu que o bico era diferente, ela cuspiu. Ô menina desgramada, você vai tomar, depois de tudo isso que eu fiz, você ainda cuspiu? Aí eu fiquei brincando com ela, enganando ela, e punha na boca dela, ela cuspia. Falei, meu Deus, ela não vai comer. Pior que eu arrumei 2 problemas, um que ela vai ficar com fome, um que a mãe dela vai chegar e falar, tá vendo? Só fica com você, e quando fica, nem comida você dá para a menina. E foi exatamente o que aconteceu. Ela não mamou, não comeu. Comecei a dar umas bolachinhas, pelo amor de alguma coisa. Dei umas bolachinhas, dei uns biscoitos, dei água, dei tudo e tal. Falei, Jesus, ela não quer. Aí quando a Fran chegou, ela não sabe de toda essa história. Aí ela chega, olha para a menina, e aí eu não sei se tipo, a menina fez de propósito, foi o inimigo, não sei. Sei que na hora que a mãe dela chegou, ela olhou com uma cara daquela criança que não comeu fazia uns 3 meses, tipo, e eu, melhor essa cara, dá risada para sua mãe, né? E aí, simplesmente, ela chegou e falou assim, ela não mamou? Eu falei, ela não quis mamar, eu esqueci a bolsa. Ela, mas como você esqueceu e não voltou? Eu comprei uma mamadeira. Mas ela mamou? Não, ela não quis mamar. Tá vendo? Você não cuida da menina? Aí eu falei, então faz a mamadeira para ela, você vai ver, ela vai tomar. Ela fez a mamadeira dela, na mamadeira que ela está acostumada. Colocou, mamou tudo, ainda quis mais. Né? Aí eu falei assim, cara, depois eu parei para pensar, eu falei, meu Deus, Senhor, às vezes o Deus, ele tem algumas formas de nos ensinar algumas coisas. E aí eu entendi que Deus está querendo falar comigo. Que às vezes a gente perde bênçãos de Deus porque a gente está acostumado com padrões antigos. E aí Deus quer colocar um novo na nossa boca, a gente gospe, como um bebê. Porque o novo, o que acontece? O novo, é difícil da gente aceitar o novo. Porque a gente está acostumado com o velho. A gente está acostumado com a forma que a gente fazia. E a gente não quer amadurecer. Às vezes chegou o momento que a gente já tem que falar, Deus, amém. O Senhor apaga o meu passado, a forma que eu fazia já não é mais uma forma que realmente vai dar um resultado. Então me ensina a fazer, porque Deus, você sabia que Deus está criando estrela até hoje? No céu, na verdade, tem estrelas que estão nascendo até hoje, amém? Então Deus é poderoso para fazer algo novo na sua vida. Deus é poderoso para pôr um vinho novo na tua vida. Mas Jesus já sabia disso e disse assim, ninguém tendo experimentado o vinho velho, vai querer o novo. Por quê? Porque o velho, geralmente o vinho, quanto mais antigo fica, melhor o vinho é. Só que o vinho de Jesus é aquele de Caná da Galileia, que todo mundo tomou o vinho daquela festa, mas quando tomou o de Cristo, que foi feito naquela hora, falou, nossa, esse vinho não tem comparação com aquele que a gente tomou, porque o que Deus faz de novo na nossa vida, é para o nosso crescimento, é porque Ele tem um tempo melhor para nós vivermos, e eu quero declarar em nome de Jesus, a tua melhor versão ainda está chegando em nome de Jesus. Você não viveu, os melhores dias da tua vida não foram os que você viveram, foram bons, mas o melhor de Deus ainda está por vir na sua história. Se prepara, se deixa, se libera, se permite a viver, porque Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida em nome de Jesus. Não vai dar uma de zoe, hein? Olha para quem está do seu lado e fala, não vai dar uma de zoe, hein? Se Deus te dá uma madeira nova, aceita. Amém? Irmão, é tempo
de nós crescermos. Deus não, tem gente que fala assim, ai pastor, essa igreja vai crescer. Irmão, a gente não está dando conta do que tem aqui. A Bíblia fala que na primeira pesca de Pedro a rede rompeu, porque a rede não estava com estrutura para aguentar a quantidade de peixe que ele pegou. Como que Deus vai trazer crescimento para a igreja, se a gente não tem ministérios estruturados? Se todo mundo não está caminhando na mesma visão, se ainda tem confusão no nosso meio, se ainda tem muitas vezes, eu não gosto daquela pessoa, eu não vou com a cara do fulano, o curano fez cara feia para mim, ele não me cumprimentou, o pastor não gosta de mim, o pastor não me cumprimenta. Outro dia eu ouvi alguém dizer, o pastor só dá atenção para a família dele. Meu Deus, meu pai é o cara que menos me dá trabalho aqui, é o cara que mais me ajuda, para falar a verdade. É o cara que se preocupa com tudo. Foi viajar agora, ele me dá satisfação, como se fosse o chefe dele. Eu falo assim, pai, que é isso, pelo amor de Deus. O senhor que tem que ir, eu que tenho que dar satisfação para o senhor. Mas é porque ele respeita, ele é maduro para entender que ele é meu pai, mas se Deus me colocou aqui numa posição, então, espiritual, e ele se converteu no passado, se batizou, ele entende que ele deve realmente a satisfação, mas não porque eu sou maior do que ele, pelo amor de Deus, não porque eu quero mandar, pelo amor de Deus, mas então, como que uma pessoa pode dizer que eu dou mais atenção para a minha família do que, às vezes eu fico, que nem eu falei para vocês, às vezes eu fico aqui depois do culto, 1 hora, 2 horas depois, será que isso não é amor? Será que o amor é comprovado? Você gosta de ser bajulado? Você às vezes não é maduro o suficiente para entender que para declarar o meu amor por você, eu não preciso falar, eu te amo, eu amo o Bal pra caramba, mas não preciso falar para ele, Bal, te amo pra caramba. Ele fala, pastor, tá me estranhando? O que é isso? Não preciso ficar falando, mas no coração a gente já começa. A gente tem gente aqui que está desde o começo da igreja, a gente tem 7 anos junto. Se a gente não confiar um no outro, se a gente duvidar do amor que a gente tem um pelo outro, a gente não vai em nenhum lugar, irmãos. Deus está esperando às vezes isso, às vezes a gente está esperando uma travinha, sabe? Deus está esperando a gente, só destravar, tem uma travinha impedindo, que é exatamente a nossa unidade. Como que não conseguiram construir a torre de Babel, até o momento que todo mundo estava falando a mesma língua, os caras estavam conseguindo, iam chegar até o céu, aí Deus olhou e falou, nossa, os caras entenderam como é que cresce, então aí, vamos confundir a língua de todo mundo, um vai falar italiano, o outro vai falar inglês, o outro vai falar português, o outro vai falar espanhol, e aí eles não vão conseguir, porque quando a gente não fala a mesma língua, a gente não chega, quando a gente não fala a mesma língua, a gente não chega nos nossos objetivos, mas quando o diabo percebe que há unidade, quando o diabo percebe que agora, irmão, e não tem essa de não vou com a cara, e agora eu nasci de novo, eu vou com a cara de todo mundo, porque eu falo que eu amo o ímpio que não conhece a Jesus, eu falo que eu amo o drogado, eu falo que eu amo o necessitado, mas eu não consigo amar a pessoa que está do meu lado na igreja, que Deus colocou para ser da mesma igreja que eu, para ser o irmão em Cristo, que eu falo que é irmão, aí depois eu quero cantar aquela música, né, uma família, mentira, é tudo falsidade, é mentira, porque depois fica falando mal por trás, antes da gente falar que ama, a gente tem que amar, não em palavras, mas em obra e em verdade, ou a gente é cristão de verdade, ou se não, aposenta a Bíblia e vai para casa assistir, o Faustão não passa mais, assiste o Silvio Santos à noite, por quê? Porque senão, irmão, a gente está brincando de igreja. Então é tempo de nós olharmos para a nossa vida e refletirmos quem realmente nós somos em Cristo. Nós estamos na igreja para buscar uma bênção, mas queremos fazer a campanha para ver se, quem sabe, como se fosse uma mega cena, ou a gente já entendeu que Jesus não precisa fazer mais nada, porque ele já, 2022 anos atrás, ele já fez o principal, que foi morrer por nós na cruz. Agora, o que ele fizer é lucro, ele tem sonhos para realizar, ele tem bênçãos para nos dar, mas na verdade é tudo acréscimo. Se Jesus não fizer mais nada por nós, está tudo pago, o preço já foi pago, o sangue já foi derramado. A gente não tem, eu vou te falar, a gente às vezes chora de barriga cheia. A gente tem que ter maturidade para agradecer as coisas. A gente chora muito. Às vezes o lugar que a gente está, tem milhares de pessoas que só queriam ter a oportunidade de estar no lugar que a gente está. Tem milhares de pessoas que queriam ter o filho saudável. Contei a história para vocês, daquele bispo que eu conheci, eu quero, em nome de Jesus, ainda no mês de agosto ou setembro, eu vou trazer o apóstolo do Rio de Janeiro para cá, e sabe o que eu convidei o apóstolo Luciano, mas o bispo Cássio, na hora que eu vi convidando um apóstolo, ele falou assim, então a gente vai, eu falei, não, eu convidei o apóstolo, né? Mas o bispo, mas a gente vai, eu vou com o meu carro, falei, então vamos fazer uma caravana, então,
Já que vai todo mundo, vem a igreja do Rio de Janeiro para cá. Né? Aí eu falo, caramba, o cara tem uma filha especial. O cara, ele roda 7 horas, para ir 7 horas, Bal. 7 horas, 2 vezes por semana, para sair de Betim, Minas Gerais, para frequentar a igreja do apóstolo, aonde ele se converteu e aonde Deus transformou o casamento dele e restaurou a vida dele. Sabe o que se chama isso? Alguém pode dizer, burrice. É porque os imaturos, né, pensou isso. Mas para mim, eu entendo como maturidade, para entender o que Deus fez comigo e através de quem Deus fez. Não é simplesmente, tipo, mudar de, não, agora eu estou morando em Betim, agora eu vou procurar uma igreja aqui. E se não for da vontade de Deus? E se a vontade de Deus é que você continue servindo lá? Eu vou para tal igreja. E se não for da vontade de Deus? Não, mas lá, eu gostei lá do louvor lá, mas lá já tem 3 equipes de louvor. Não é? Lá tem 5 bateristas. Aí, não, mas Deus me chamou aqui. Deus te chamou onde Ele te colocou. E a gente tem que ter maturidade para entender o plano de Deus na nossa vida. Vamos curvar a nossa cabeça.